Fala, meus holders preferidos, vocês estão bem? Esse é o canal Investindo aos 30, eu sou o Álvaro Vinícius e eu vou te falar 6 fatores que fazem a bolsa subir ou cair. Álvaro, eu sei que ações, o Booking lá, quando eu compro, é lei da oferta e demanda, beleza, mas o que faz ter essa maior oferta, essa maior demanda na compra de ações? É exatamente isso que eu vou trazer nesse vídeo aqui, ele tá muito bacana, talvez dúvidas que você tem aí, o que faz a bolsa subir ou cair, vão te elucidar bastante, tá bom? Já pedi para você deixar aquele like esperto aí e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Não se esqueça de se inscrever, porque senão o YouTube nunca mais vai te notificar de nenhum vídeo meu. Você vai assistir esse e depois nenhum outro aí, porque esses canais de corte, de podcast, acabaram com o alcance dos canais menores como o Investindo aos 30, tá bom? Então dê aquela força ali e se inscreva no canal, tá bom? Bom, vamos lá. Quando a gente fala aí de cair ou subir, já falei que é lei da oferta e da demanda, né? Quando você tem mais pessoas querendo vender do que comprar, você tem a queda. Quando você tem mais pessoas querendo comprar do que vender, você tem a alta. De forma resumidamente porca, é isso. Mas aí no meio do caminho você tem fatores que fazem a bolsa subir ou cair, tá bom? E um dos primeiros fatores aí é o comportamento e influência da taxa de juros do país, né? Então aqui nós, por exemplo, temos uma taxa de juros ali básica que é o Selic, é a taxa Selic. E quando você tem essa taxa muito alta, as pessoas elas vão evitar um pouco a bolsa de valores. Para que ela vai correr risco, né, na renda variável se ela tem esse mesmo, se ela vai ter um percentual que para ela é satisfatório, sem tomar risco, né? Então ela prefere ir lá na renda fixa, né, principalmente aí em tesouro, que no máximo vai ter o risco soberano aí, que é muito difícil de ocorrer. Mas a influência da taxa de juros ela é bem visível assim, e ela afeta muito a bolsa, tá? Tanto para subir quanto para cair. Então, o comportamento e influência da taxa de juros ele é essencial assim para o movimento da bolsa de valores, tá? Quando a taxa está muito baixa, a taxa básica de juros está muito baixa, você costuma ter aí sim uma alavancagem maior na bolsa. O investidor pensa, bom, agora eu vou tomar risco, né? Eu preciso tomar risco para ter um maior retorno, porque o que eu estou obtendo aqui está atrás da inflação. Não adianta falar que no longo prazo as ações superam a inflação, dão um maior retorno. A maioria dos investidores não entende isso e eles querem ali objetivos de curto e médio prazo, né? Então, para eles muitas vezes a renda fixa vai acabar atendendo. Isso obviamente afeta aí sim as ações, porque você acaba tendo uma demanda maior na venda e uma procura menor na compra, tá? Um outro fator que influencia bastante é o crescimento e expectativa da economia mundial. É isso mesmo, né? Por mais que o Brasil pode estar, digamos, não é o caso, né? Mas digamos que o Brasil esteja tudo redondinho, funcionando aqui, mas está tendo, os Estados Unidos está mal, a China está mal. Então não dá certo, porque esses países eles precisam importar, exportar. Então quando a economia mundial como um todo está ruim, isso reflete sim aqui na bolsa, né? Reflete na bolsa brasileira sem dúvidas nenhuma. Então é importante sim você acompanhar o cenário econômico nacional e internacional, porque há reflexos aqui. É lógico que não vai sair tomando atitudes com base nisso, mas ser um conhecedor da economia, tá por dentro, é bastante interessante até para você não ser pego de surpresa, né? Então quando você tem uma guerra ali entre Estados Unidos e China, guerra de, obviamente não uma guerra por si só, mas uma guerra ali de não vou importar para você, eu não vou deixar você importar aqui para dentro do meu país, eu vou taxar o preço dessa commodity e não sei o que. Então tudo isso afeta as bolsas mundo afora e a do Brasil, principalmente por ter um reflexo muito grande aí do investimento estrangeiro, obviamente sofre aí esse reflexo, tá bom? A próxima, e muito ligada a isso, são os investidores estrangeiros, né? Então, mais de 40% da bolsa brasileira é investidor estrangeiro, é investimento, né? O grande volume vem por parte aí dos institucionais e dos investidores estrangeiros. Então, para eles tomarem risco num país em desenvolvimento como o Brasil, você tem que ter uma segurança ali jurídica, você tem que ter um retorno muito mais atrativo do que ele teria no retorno na renda fixa no país origem dele, né? Então, por exemplo, se a inflação nos Estados Unidos aumentar muito, eles vão começar a tirar o dinheiro aqui do Brasil e colocar lá nos Estados Unidos, né, em bonds. Por quê? Porque para ele vai valer a pena. Por que ele vai correr risco em outro país se ele está lá no país de origem dele, que é muito mais seguro, economia de primeiro mundo, né? Então os investidores estrangeiros afetam e muito sim aí o preço dos ativos, né, consequentemente a oferta e demanda
e das ações, tá? Então, também é uma coisa que vale a pena você ficar ligado quando os investidores o volume, né, de investidores estrangeiros saindo, entrando, mas obviamente não tomando decisão nenhuma por conta disso, mas por questão de saber e para o seu psicológico funcionar bem, você falar, eu sei o que está acontecendo, é por causa disso, daqui a pouco eles voltam e tal. Então, é muito importante você ter esse tipo de conhecimento aí. E depois, o preço das commodities, né? As commodities, elas são negociadas aí no mercado, os países tanto importam quanto exportam as commodities, e o preço delas, obviamente, influencia muito, né? O preço delas, lembrando que é tudo em dólar, né? Então, a cotação do dólar também tem uma grande influência, né? O Brasil, ele é um grande importador, né, de commodities, principalmente agrícola, perdão. Ele é um grande exportador, né, ele exporta, né, importador quando você compra e exportador quando você vende, né. Então, ele é um grande exportador, principalmente aí de commodities agrícolas, é referência nesse sentido, inclusive vem sendo o carro-chefe aí, né, do PIB, atualmente, as exportações das commodities agrícolas. Mas só isso, obviamente, não garante aí, né? Então, você tem ações como a SLC Agrícola que estão bombando aí, estão mandando muito bem. Por quê? Por conta disso, né? Você está em boas safras, você tem um maior nível de exportação e a moeda do dólar que é muito forte, né? Então, isso afeta muito a bolsa de valores. Então, o preço das commodities, sem dúvida nenhuma, é algo que é importante você também saber. Por mais que você não invista em empresas de commodities, o índice ele é carregado, né? Muito de empresas de commodities ali, né? A Vale, Petrobras. Então, é importante você saber disso para que não seja pego de surpresa, principalmente se você investir em alguma empresa de commodity, tá? Então, você tem minério de ferro, você tem commodities agrícolas, você tem aço, né? Então, são vários tipos de o petróleo, né? Então, você tem vários tipos de commodities aí, tá? Outra aqui é a liquidez financeira, o excesso de crédito, né? Quando você tem muito dinheiro girando na economia, né? Você obviamente tem aí uma procura maior, então você tem uma demanda maior por ações. Então o mercado costuma andar muito bem, as ações costumam subir bem quando você tem um excesso de crédito, um excesso de liquidez financeira. As pessoas começam a viajar mais, começam a gastar mais, esse dinheiro ele entra mais na economia. Álvaro, mas isso acaba também gerando uma inflação. Sim, é uma consequência da inflação, que é o que estamos vivendo nesse momento, né? Por isso que a economia, e vai ser importante o que eu vou falar no próximo passo aqui, ela é um ciclo. E aí já vou falar para o último item, né? Para o último item que afeta muito a oferta de demanda das ações, que é ciclos econômicos, né? Recessão e expansão. Quando você está no mercado financeiro, você tem que saber que a economia ela é cíclica, o mercado ele acompanha essa ciclicidade do econômico, né? Então você tem lá a expansão, que é quando está subindo, né? Se você conseguir entrar no comecinho da expansão é bom. Depois você tem o pico, que é o auge ali do ciclo econômico, e depois ele começa a contração, quando ele começa a cair, e a recessão ali no vermelho, que é a pior parte, né? Então, se você consegue começar a investir, principalmente em empresas de commodities, na parte de recessão, quando chegar no pico ali, você acumulou um bom retorno, um excelente retorno. É muito difícil para o investidor comum acompanhar isso, mas se você entende todos os outros itens que eu passei aqui, se você entende que o preço das commodities afeta, se você entende que a taxa de juros afeta, se você entende tudo isso, se você entende que a liquidez, o excesso de crédito afeta, se você entende que investidores estrangeiros afeta, que o crescimento e expectativa da economia mundial afeta e que a taxa de juros afeta, você não vai sofrer quando chegar num ciclo econômico de recessão. Talvez você não saiba quando está na contração e nem quando está no pico, mas a recessão e a expansão você vai conseguir saber. Essas duas pontas aqui é bem possível que você consiga entender, e aí você vai conseguir acumular. É uma hora de você pegar aquela reserva de oportunidade que se você fazer e aportar, principalmente no Brasil, onde esse ciclo ele é até mais difícil de entender, né? Eu diria que a gente vive sempre entre a contração e a recessão ali, né? Dificilmente você chega no estágio do pico direto ali, mas a economia é cíclica, é importante você entender, tá bom? Então eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Peço novamente a você deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Muita saúde para você e para sua família, um forte abraço e até breve.